Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje celebramos o Imaculado Coração de Maria. É apenas uma memória, mas ela tem grande valor para a nossa fé, nós que somos de uma paróquia mariana. E o Imaculado Coração de Maria se une completamente, perfeitamente à Imaculada Conceição. É importante nós fazermos lembrança a essa memória. Primeiro ponto, como tantas memórias, aliás, como tantos devoções, ela tem os seus videntes. Antes de falar dos videntes, eu ressalto que o Imaculado Coração de Maria está sempre unido ao Sagrado Coração de Jesus. Não é à toa que um é celebrado em seguida do outro. Ou seja, ontem celebrávamos o Coração de Jesus, hoje celebramos o Coração de Maria. Imaculado para remeter que Maria não teve nenhuma mancha, não cometeu nenhum pecado. Imáculo, né? Vem de imaculado. Sem mancha, sem pecado. E é celebrado sempre após o Coração de Jesus, no segundo sábado após o Corpus Christi. Como fala a igreja, né? Os dois corações não se separam. E é interessante também que essa devoção, além de ter duas videntes, no caso, a Madre Virgínia Brito da Paixão, que ao receber uma revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele a convida para ela ser uma mensageira do Imaculado Coração de Maria. Também nós destacamos a Beata Alexandrina de Balazar, duas mulheres que viveram entre o século XVIII e XIX, aliás, entre o século XIX e XX, são contemporâneas, ambas são portuguesas, salvo engano. É interessante que, se a primeira torna-se mensageira do Imaculado Coração de Maria, a segunda é aquela que estimula aos papas para que seja feita a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. É interessante também lembrar que essa devoção ela tem tudo a ver também com as aparições em Fátima, com Nossa Senhora de Fátima. Por quê? Porque em uma das aparições, onde os pastorinhos têm a visão do inferno, Nossa Senhora fala que a salvação do mundo só se dará a partir do momento que as pessoas voltarem e se tornem devotos do Imaculado Coração de Maria, se consagrem. E o maior objetivo da devoção é a salvação das almas, a conquista da paz. Nós tivemos uma mensageira e nós temos também o maior promotor da devoção, que é o Padre Francisco Rodrigues da Cruz, o Padre Cruz. Um fato importante sobre a Alexandrina, sobre a Madre Virgínia, o Padre Francisco Rodrigues da Cruz. Ambos estão em processo de canonização. O padre e a madre ainda não são beatos. A Alexandrina ela já é beata. Outro ponto importante. A partir das aparições de Fátima, Nossa Senhora pede que seja cultivada a devoção dos 5 primeiros sábados. 5 primeiros sábados para combater as 5 grandes ofensas e blasfêmias contra o Imaculado Coração de Maria. Por exemplo, contra a Imaculada Conceição. A segunda, contra a Virgindade de Maria. A terceira, contra a Maternidade Divina de Maria. Maria que foi mãe de Deus e mãe dos homens. A quarta questão, a respeito da pregação incorreta, ou até mesmo da indiferença colocada no coração das crianças, do ódio, do desprezo, sobretudo das ideologias que são contra Cristo, e se são contra Cristo, também são contra Nossa Senhora. E a última parte é a respeito das blasfêmias cometidas por aqueles que ultrajam diretamente as sagradas imagens, ou seja, aqueles que desprezam, que desrespeitam de todas as formas possíveis. E eu até aprofundo um pouco a nossa fala. Por exemplo, a primeira blasfêmia é a negação do dogma da Imaculada Conceição. Esse dogma que foi afirmado pelo Papa Pio IX em 1854. Quando nós falamos sobre a Virgindade de Maria, é a virgindade perpétua de Nossa Senhora, ou seja, Maria permanece virgem antes, durante e após o seu parto, o parto do menino Jesus. Quando nós negamos a maternidade de Maria, nós estamos também indo contra algo que foi determinado no Concílio de Constantinopla, em 680,
que é a maternidade espiritual e divina de Maria. Maria é mãe de Deus e mãe da humanidade. O quarto eu já falei um pouco, é o ódio que foi tantas vezes difundido contra Nossa Senhora, por ideologias ou falsas doutrinas que negam a nossa fé, que desrespeitam a nossa fé. E a última ofensa é tudo aquilo que se confere como desrespeito às sagradas imagens de Nossa Senhora. Vandalismo, destruição e assim por diante. Algo que eu gostaria de destacar para vocês também é a relação dos papas com Nossa Senhora. Alguns papas eles fizeram a consagração. Pio XII foi o primeiro, em 31 de outubro de 1942. Ele faz a partir de Nossa Senhora de Fátima. Lembremos da Alexandrina, que é portuguesa e fez essa fala, esse apelo para que o mundo fosse consagrado. Então o Papa Pio XII ele faz. O Papa Paulo VI ele faz em 21 de novembro de 1964. Papa João Paulo II fez duas vezes a consagração. Em 13 de maio de 1982 e fez do mundo em 25 de março de 1984. E o Papa Francisco já fez recentemente, em 13 de outubro de 2013. Essa consagração, pronto, foi 13 de outubro de 2013, logo que ele começou o seu pontificado. E o Brasil foi consagrado em 1948. Ano passado, salvo engano, teve a renovação dessa consagração no Brasil. Fato que muitos de nós tomamos conhecimento. Outro fato importante que nós devemos citar, além daquilo que eu falei, é as referências bíblicas dessa devoção. Nós encontramos. Apesar de ser uma devoção relativamente nova, mas nós temos referências. Em Lucas 2,19, em Lucas 2,51, nós encontramos esse fato. Lembrar também que muitos santos foram devotos dos dois corações, de Maria e de Jesus. São Bernardo, Santa Brígida e São João Eudes, que é o grande apóstolo do Sagrado, do Imaculado Coração de Maria. Mas ele não deixa de difundir também o Sagrado Coração de Jesus. Outros detalhes importantes. O Papa Pio VII, ele autoriza a celebração de festas do Imaculado Coração de Maria, mas ainda é uma dimensão muito particular, voltada somente para as congregações e festas puramente devocionais. Isso em 1805. 50 anos depois, o Papa Pio IX, ele aprova uma missa e um ofício próprio do Imaculado Coração de Maria. Eu já falei que o Papa Pio XII fez a consagração. A consagração do Papa foi em plena Segunda Guerra Mundial, em 1942. Em 1945, o Papa Pio XII estende essa festa do Imaculado Coração de Maria a toda a Igreja. Lembrando que desde os primórdios, o sábado é um dia dedicado a Nossa Senhora. Lembremos muito disso. E também outras informações históricas, né? Papa Pio V, ele aprova uma missa de Nossa Senhora nos sábados. Ele até orienta, né, que as pessoas rezassem durante 15 sábados consecutivos o rosário e participassem da Santa Missa, unissem essas práticas outras práticas devocionais, como o amor à Eucaristia e outras práticas de dimensões mais particulares, conforme nós cultivamos, né? E o Papa Pio X, ele aprova a devoção dos primeiros sábados. Essa aprovação foi dada em 10 de julho de 1905. Em 1912, ele concede indulgência plenária aos devotos, aos defuntos e aos que cumprirem alguns requisitos, como confissão, comunhão, exercício de piedade particular, pessoal, de devoção à bem-aventurada Virgem Maria. É muito importante nós recordarmos esse fato. E ainda fatos interessantes sobre as duas videntes, a Madre Virgínia e a Alexandrina. A Madre Virgínia, ela recebe a revelação de Jesus Cristo em 16 de abril de 1913.
ela ouve de Jesus Cristo o convite para que o coração de Maria seja conhecido no mundo inteiro. Esse tornar-se conhecido é para combater o desagrado que ele sofria, mas ao mesmo tempo para que o coração de Maria fosse tão amado, tão valorizado, tão cultuado como o próprio coração de Jesus. Outro fato interessante é que em 15 de agosto de 1913, ela recebe a aparição de Nossa Senhora, onde Nossa Senhora confirma o convite de Jesus Cristo, aquela missão, para ela tornar-se a grande mensageira do Imaculado Coração de Maria. Assim como Margarida Maria Alacoque foi a grande mensageira do coração de Jesus, Madre Virgínia Brite seria a mensageira do Imaculado Coração de Maria. E falemos um pouquinho da Alexandrina de Balazar. Primeiro ponto, ela era uma leiga. Ela era uma cooperada salesiana, fazia parte dos salesianos, um movimento leigo. Ela tinha diversos problemas de saúde. Ela teve febre tifoide, uma parte da sua vida ela sofreu consequências dessa doença. Ela sofreu uma tentativa de estupro, não se consumou, graças a Deus. E durante a época da sua vida, ela recebeu como que os sofrimentos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, chegando a atingir o êxtase. Esse fato ele é atestado por um padre. Ela chegou a sentir na própria pele como que durante 3 horas e meia a própria via sacra, ou seja, tudo aquilo que aconteceu nas horas finais de Jesus Cristo, a Alexandrina de Balazar teria recebido o sofrimento de Jesus. Em 1936, ela pede a Santa Sé a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, fato que o Papa faz, né, em 1942. E um fato interessante sobre a Alexandrina de Balazar é que durante 13 anos da sua vida, os últimos 13 anos, ela não se alimentava de nada. Padre, essa moça não morria de fome. Ela se alimentava somente da Eucaristia. A Eucaristia a sustentou durante os 13 últimos anos da sua vida. E o detalhe interessante é que tudo isso é atestado pela medicina. Não é somente algo devocional. Aconteceu. Os médicos comprovaram por diversos exames. Isso gerou várias obras de devoção do Imaculado Coração de Maria. Então, brevemente, era isso que eu tinha para falar, mas nós não poderíamos encerrar nossa fala sem fazermos a nossa consagração. Então, nós fazemos a consagração, e vamos fazer a consagração a partir daquilo que o Papa João Paulo II nos ensinou, hoje santo, tá certo? Por isso, eu convido cada um a rezar comigo. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Ao pronunciar estas palavras da antífona, com que a Igreja de Cristo reza há séculos, encontro-me hoje neste lugar. Essa consagração foi rezada em Fátima. Escolhido por vós, ó Mãe, por vós especialmente amado, estou aqui unido com todos os pastores da Igreja, por aquele vínculo particular pelo qual constituímos um corpo e um colégio. Assim como Cristo quis os apóstolos em unidade com Pedro, no vínculo desta unidade. Pronuncio as palavras deste ato, no qual desejo incluir uma vez mais as esperanças e as angústias da Igreja no mundo contemporâneo. Há 40 anos atrás, depois ainda passados 10 anos, o vosso servo Papa Pio XII, tendo diante dos olhos as dolorosas experiências da família humana, confiou e consagrou ao vosso coração imaculado todo o mundo, especialmente os povos, que eram objeto particular do vosso amor e da vossa solicitude. Este mundo dos homens e das nações também eu tenho diante dos olhos. Hoje, no momento em que desejo renovar a entrega e a consagração feita pelo meu predecessor, o mundo do segundo milênio, que está prestes a terminar o mundo contemporâneo, o nosso mundo de hoje. A igreja lembrada das palavras do Senhor e de ensinar a todas as nações, eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. No Concílio Vaticano II, renovou a consciência da sua missão neste mundo,
Por isso, ó Mãe dos homens e dos povos, vós que conheceis todos os sofrimentos e as suas esperanças, vós que sentis maternalmente todas as lutas entre o bem e o mal, entre luz e trevas, que abalam o mundo contemporâneo, acolhei o nosso clamor, que, movidos pelo Espírito Santo, elevamos diretamente ao vosso coração. E abraçai com o amor da mãe e da serva este nosso mundo humano, que vós confiamos e consagramos cheios de inquietação pela sorte terrena, e eterna dos homens e dos povos, de modo especial. Vós entregamos e consagramos aqueles homens e aquelas nações que desta entrega e desta consagração, particularmente da necessidade, a vossa proteção. Nós acolhemos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas, pois nos encontramos na provação. Não desprezeis acolher a nossa humilde confiança e a nossa entrega, porque Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisamente este amor fez com que o Filho de Deus se tenha consagrado a si mesmo. Eu consagro-me por eles, para que eles também sejam consagrados na verdade. Em virtude desta consagração, os discípulos de todos os tempos são chamados a empenhar-se pela salvação do mundo, a juntar alguma coisa aos sofrimentos de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a Igreja, diante de vós, Mãe de Cristo. Diante de vosso coração imaculado, desejo eu hoje, juntamente com toda a Igreja, unir-me com o nosso Redentor, nesta sua consagração pelo mundo e pelos homens, a qual só no seu coração divino tem o poder de alcançar o perdão. E de conseguir a reparação, a força desta consagração permanece por todos os tempos e abarca todos os homens e os povos e as nações e supera todo o mal, que o espírito das trevas é capaz de despertar no coração do homem na sua história e que de fato despertou nos nossos tempos, a esta consagração do nosso Redentor. Mediante o serviço do sucessor de Pedro, une-se à Igreja, corpo místico de Cristo. Quão profundamente sentimos a necessidade de consagração pela humanidade e pelo mundo. Para o nosso mundo e pelo mundo, para o nosso mundo contemporâneo, na unidade com o próprio Cristo, na realidade, a obra redentora de Cristo, deve ser participada pelo mundo, pela mediação da Igreja. Quanto nos penaliza, portanto, tudo aquilo que na Igreja e em cada um de nós se opõe à santidade e à consagração. Quanto nos penaliza que o convite à penitência, a conversão à oração não tenha encontrado aquele acolhimento que devia. Quanto nos penaliza que muitos participem tão friamente na obra da redenção de Cristo, que tão suficientemente se complete na nossa carne aquilo que falta ao sofrimento de Cristo. Sejam benditas, portanto, todas as almas que obedecem à chama do amor eterno. Sejam benditos aqueles que, dia após dia, com generosidade inexaurível, acolhem o vosso convite. Ó Mãe, para fazer aquilo que diz o vosso Jesus e dão à Igreja e ao mundo um testemunho sereno de vida inspirado no Evangelho. Sede bendita acima de todas as criaturas, vós, servo do Senhor, que mais plenamente obedeceis a este divino apelo. Seja louvada, vós que estáis inteiramente unida à consagração redentora do vosso Filho. Mãe da Igreja, iluminai o povo de Deus nos caminhos da fé, da esperança e da caridade. Ajudai-nos a viver toda a verdade da consagração de Cristo pela inteira família humana, no mundo contemporâneo. Confiando-vos, ó Mãe, o mundo, todos os homens e todos os povos, nós os confiamos também a própria consagração em favor do mundo. Depositando no vosso coração materno, ó coração imaculado, ajudai-nos a vencer a ameaça do mal que tão facilmente se enraiza nos corações dos homens de hoje, e que nos seus efeitos incomensuráveis pese sobre a nossa época, e parece fechar os caminhos do futuro, da fome e da guerra, livrai-nos. Da guerra nuclear, de uma autodestruição incalculável, de toda espécie de guerra, livrai-nos. Dos pecados contra a vida do homem, desde os primeiros instantes, livrai-nos. Do ódio e do aviltamento da dignidade dos filhos de Deus, livrai-nos. De todo gênero de injustiça na vida social, nacional e internacional, livrai-nos. Da facilidade em calcar os pés os mandamentos de Deus, livrai-nos. Dos pecados contra o Espírito Santo, livrai-nos, livrai-nos. Acolhei a Mãe de Cristo, este clamor carregado do sofrimento de todos os homens, carregado do sofrimento de sociedades inteiras, que se revele uma vez mais na história do mundo a força infinita do amor misericordioso
que ele detenha o mal, que ele transforme as consciências, que se manifeste para todos. No vosso coração imaculado, a luz da esperança. Quero dirigir-me ainda uma oração especial. Ó Mãe, que conheceis as ansiedades e as preocupações dos vossos filhos, suplico-vos, em imploração ardente e dolorida, que interponhais a vossa intercessão pela paz do mundo, pela paz entre os povos, que em diversas partes, contrastes de interesses nacionais e atos de prepotência injusta, opõem sangrentamente entre si. Suplico-vos, em particular, que cessem as hostilidades que dividem já há muitos dias dois grandes países nas águas do Atlântico Meridional, causando dolorosas perdas de vidas humanas. Fazei com que se encontre finalmente uma solução justa e honrosa entre as duas partes, não apenas pela controvérsia que se divide e ameaça com consequências imprevisíveis, mas também e sobretudo para o restabelecimento entre elas da mais digna e mais profunda harmonia. Como convém a sua história, a sua civilização e as suas tradições cristãs. E em breve a grave e preocupante controvérsia seja superada e concluída, de tal maneira que também se possa realizar, felizmente, a minha projetada viagem pastoral à Grã-Bretanha. Para ser satisfeito não só o meu desejo pessoal, mas também o de todos, aqueles que esperam ardentemente esta visita e que com tanto empenho e com todo o coração a têm vindo a preparar. São João Paulo II, Fátima, 13 de maio de 1982. Então possamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Permaneça compartilhando o nosso canal, nos ajudando, se inscrevendo, ativando o seu sininho para sempre ver as nossas publicações. Um grande abraço, um bom dia de sábado, Deus lhes abençoe.